E aí, galera do Me Salva, beleza? É com uma grande satisfação que eu digo para vocês, bem-vindo ao curso de Ciência dos Materiais. E essa é a nossa aula, então, de introdução. Antes de tudo, permita-me me apresentar. Meu nome é Luciano Santana e eu vou ser o professor ou o guia de vocês ao longo deste curso de Ciência dos Materiais. Falando um pouquinho sobre materiais, nós vamos ver que a história do homem ela pode ser dividida de acordo com os materiais com que se desenvolveu a tecnologia na época. Então, a primeira idade que a gente fala da história do homem é a idade da pedra. Naquela época, né, no homem primitivo, o homem ele interagia com os materiais que ele tinha à sua disposição na natureza, que era o quê? Pedra, osso, madeira, terra, né, argila, e aí com o tempo ele foi aprendendo a, por exemplo, lascar essa pedra, né, modificar a pedra de forma que ela ficasse pontiaguda para fazer uma flecha, uma lança, aprendeu a trabalhar com a argila, né, com a cerâmica, a ponto de fazer moldes, né, fazer vasos, copos, e assim foi aumentando o seu entendimento sobre os materiais, né, a sua tecnologia. Mas, né, com o tempo, então, com essa tecnologia se desenvolvendo, o homem aprendeu a lidar com novos materiais, materiais mais resistentes. A idade do bronze, então, veio a seguir quando o homem aprendeu a lidar com o bronze, que é uma liga, na verdade, no material metálico, né, no elemento metálico, cobre misturado com outro elemento estanho. Né? O homem encontrou essas pedras, rochas, minerais, né, de cobre na natureza, modificou elas, né, e conseguiu então desenvolver instrumentos de bronze que eram superiores aos instrumentos de pedra. Beleza? E depois, com o tempo, né, o tempo foi passando e chegou então a idade do ferro, quando o homem aprendeu a utilizar o ferro, que era um material um pouquinho mais complicado de utilizar do que o bronze, né, porque necessita de temperaturas maiores para fazer a sua modificação. Então, com o tempo, o homem aprendeu a lidar melhor tanto com os materiais, tanto com o próprio fogo, e veio então a idade do ferro. Uma coisa bem interessante que a gente tem que observar é que essas idades elas podem ocorrer simultaneamente em várias partes do mundo. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já estavam na idade do ferro, ou sei lá, alguma coisa ainda mais avançada que a idade do ferro. Eles já tinham embarcações e tal, já atravessavam os oceanos. Chegaram aqui e encontraram os índios, que digamos que estavam na idade da pedra ainda. Então o que aconteceu? Os portugueses deram um pau nos índios, né? Eles dominaram aquela sociedade. Então, quando o homem domina a tecnologia dos materiais, conseguindo desenvolver materiais ainda mais tecnológicos, ainda mais resistentes, ele conseguia então dominar as civilizações vizinhas que estavam ainda utilizando materiais menos complexos, menos tecnológicos. E a pergunta é que fica, né, disso tudo, é em qual idade nós vivemos. Será que a gente vive a idade do plástico, né? Essa canetinha é feita de plástico. A gente tem a garrafa PET, que é o tipo de polímero, né? Plástico. A idade da borracha. Será que a gente vive a idade do plástico? Ou será que, por exemplo, a gente pode viver então a idade do silício, né? A idade dos chips, dos eletrônicos. Talvez ao final deste curso a gente saiba responder esta pergunta. Mas o que a gente vai aprender neste curso então? A gente vai aprender esse triângulo aqui. Não é piada, tá? A gente já aprendeu o triângulo do ensino médio, essas coisas, mas o que eu vou falar aqui é do triângulo da ciência dos materiais. Uma das primeiras coisas que a gente estuda aí no curso de ciência dos materiais é a respeito da estrutura dos materiais. A gente sabe que tudo do nosso universo é composto por átomos, inclusive os materiais. Então, esta caneta, que é composto de plástico, né, é um material polimérico, ela é composta então por átomos aí, de carbono, hidrogênio, que se organizam de uma forma, que é essa então é a estrutura da minha caneta. Diferentes estruturas vão dar diferentes propriedades para os materiais. Por exemplo, se eu pego um vidro, eu consigo ver através do vidro, a luz atravessa o vidro. Mas agora, se eu coloco o filme metálico atrás desse mesmo vidro, eu vou ter um espelho. Por quê? Porque a luz reflete desse filme metálico. Então, eu tenho aí diferentes propriedades ópticas dos materiais, certo? Então,
O estudo da relação entre estrutura e propriedade dos materiais é o que a gente chama, então, de ciência dos materiais, que eu apelido carinhosamente de CM. Então, a CM, né, ciência dos materiais, estuda a relação entre estrutura e propriedade. Mas agora, se a gente quiser deixar o negócio mais complicado, a gente começa a falar de engenharia de materiais, que é quando a gente entra com o processo ou o processamento dos materiais. Ou seja, diferentes processamentos, diferentes formas de lidar com os materiais vão alterar a estrutura dos mesmos, alterando a sua propriedade, e assim a gente tem um desempenho diferente. Por exemplo, se eu pego um filme metálico que não é polido, né, o filme que tem uma superfície rugosa, eu não vou conseguir fazer que a luz reflita muito bem dele, eu não vou ter um bom espelho. Mas agora, se eu faço um processo de espelhamento, processo de polimento naquela superfície, eu vou ter, então, a alteração da estrutura da superfície daquele material, alterando a propriedade óptica deste mesmo material. Mas de que me adianta estudar tudo isso, estrutura, propriedade e processo dos materiais? Bom, o engenheiro de materiais ou cientista de materiais, ele estuda tudo isso a fim de, criar novos materiais, certo? A gente já está na fase de criação de novos materiais, utilizando elementos que a gente tem da natureza para fazer algo que a natureza não nos deu naturalmente. A criação de novos materiais é um dos talentos, uma das aptidões aí que se cria ao longo de um curso de ciência e engenharia de materiais, quando a gente estuda a nível de graduação e pós-graduação. Outro aspecto do engenheiro ou do cientista de materiais é o fato que a gente pode estudar isso para melhorar ou modificar os materiais que já existem, né? Eu posso pegar uma liga de alumínio utilizado na aeronáutica e melhorar ela, tornar ela mais barata, de repente, para se fabricar, ou mais resistente, e construir aí aviões mais resistentes, que podem voar mais rápido, ou economizar mais combustível e assim por diante. Então, a melhoria e modificação de materiais também é um aspecto aí dos engenheiros, dos cientistas de materiais, ou então também o fato da seleção de materiais. Digamos que eu tenho o projeto de um carro, eu tenho lá um motor, e eu quero saber qual é o melhor material para utilizar naquele motor. Se é um aço, um ferro fundido, um alumínio, um cobre, então, enfim. A seleção de materiais, de acordo com as suas estruturas, com as suas propriedades, é outra coisa que a gente estuda aí nos cursos de ciência e nos cursos de engenharia de materiais, certo? Espero que vocês tenham ficado curiosos e continuem, então, nos seguindo, né? Acompanhando as aulas, nós vamos falar muito sobre tudo isso que foi dito nesta aula. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês continuem assistindo, então, até a próxima.